Amém, irmãos? Espero que os irmãos estejam bem, em paz. Vamos estar salmodiando o Salmo 68. Nós vamos fazer a partir agora do versículo 20. Salmo 68, 20 diz assim: O nosso Deus é o Deus da salvação, e a Deus, o Senhor, pertencem os livramentos da morte. Mas Deus ferirá gravemente a cabeça dos seus inimigos, e o crânio cabeludo do que anda em suas culpas. Disse o Senhor: Eu os farei voltar de Bazã, farei voltar o meu povo das profundezas do mar, para que o teu pé mergulhe no sangue de teus inimigos, e no mesmo a língua dos teus cães. Ó Deus, eles têm visto os teus caminhos, os caminhos do meu Deus, meu rei, no santuário. Os cantores iam adiante, os tocadores de instrumentos atrás, entre eles as donzelas tocando adufes. Celebrai a Deus nas congregações ao Senhor, desde a fonte de Israel. Ali está o pequeno Benjamim, que domina sobre eles. Os príncipes de Judá, com o seu ajuntamento, os príncipes de Zebulon e os príncipes de Naphtali. O teu Deus ordenou a tua força. Fortalece, ó Deus, que já fizeste para nós. Por amor do teu templo em Jerusalém, os reis te trarão presentes. Repreende asperamente as feras dos canaviais, a multidão dos touros, com os novilhos dos povos, até que cada um se submeta com peças de prata. Dissipa os povos que desejam a guerra. Príncipes virão do Egito, a Etiópia cedo estenderá para Deus as suas mãos. Reinos da terra, cantai a Deus, cantai louvores ao Senhor. Aquele que vai montado sobre os céus dos céus, que existiam desde a antiguidade, eis que envia a sua voz, dá um brado veemente, atribui a Deus fortaleza, a sua excelência está sobre Israel, e a sua fortaleza nas mais altas nuvens. Ó Deus, tu és tremendo, desde os teus santuários, ó Deus de Israel, é o que dá força e poder ao seu povo. Bendito seja Deus. Até aqui. Vamos orar. Senhor, que o Senhor seja sempre adorado no nosso meio, que o teu nome sempre seja agradecido, que nós possamos o tempo todo estar entoando louvores a ti, com todo o nosso coração, que o Senhor seja engrandecido em nosso meio nessa manhã, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Vamos ao nosso texto base, Evangelho de Mateus, capítulo 19. Vamos a Mateus 19. Semana passada nós falamos do divórcio e separação. Nosso texto base é a partir do versículo 10. Deixa eu só fazer uma coisa aqui, que eu vi que o radiador vai ferver. Você pode colocar ali para mim, Nádia? Por favor. Obrigado. Opa. Mateus 19, versículo 10 diz assim: Disseram-lhe seus discípulos: Se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Ele, porém, lhes disse: Nem todos podem receber essa palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Até aqui. Vamos orar pela palavra. Senhor, eu oro em nome de Jesus, colocando a palavra dessa manhã, pedindo, Senhor, que o Senhor venha primeiramente me capacitando a transmitir a palavra com graça, palavra com sabedoria, de maneira bíblica, Pai. E oro pedindo que o Senhor venha capacitando os meus irmãos, dando entendimento a eles, sabedoria e discernimento. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Só para dar uma relembrada àqueles que não estiveram aqui semana passada,
Jesus ele colocou no início do capítulo 19 a situação do divórcio, mostrando que só existe uma maneira de se divorciar, que é através das relações sexuais ilícitas. Quando existe adultério, quando existe fornicação, quando existe perversão sexual, quando existe sodomia, toda essa questão autoriza a parte ofendida a se separar e casar-se novamente. Fora isso, se alguém abandona o seu cônjuge por algum motivo, e o seu cônjuge vem a casar, esse cônjuge comete adultério, porém a culpa do adultério vai sobre aquele que a abandonou. Lógico, para nós que estamos em Cristo, veja, nós somos uma sociedade marcada pelo divórcio. Vários casais de nossa igreja estão no segundo ou terceiro casamento. O que eu tenho que entender? Tudo que ficou para trás da cruz está perdoado. Só cabe o quê? Às vezes fica um filho para trás, às vezes fica um sustento a ser dado para trás, que precisa ser corrigido, para que se faça justiça. Mas para nós vale, na posição em que você se encontra quando é salvo, é naquela posição que você tem que ficar. Você não pode causar um problema maior, desfazer uma segunda família, para reatar um relacionamento que ficou lá no passado. Em Cristo, somos nova criatura, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Lógico, dentro dos parâmetros bíblicos. E aí, em cima dessa palavra, os discípulos falam, mas espera aí, em cima disso, qual que é a situação do homem em relação à mulher? Por quê? Porque havia uma corrente naquela época que autorizava o divórcio por coisas fúteis. Por exemplo, se o marido chegasse em casa, a mulher tinha queimado o arroz, o cara resolvia separar, havia uma escola de rabinos que autorizava. Se de repente o marido encontrava uma esposa mais nova, mais bonita, ele falava, ela respondeu torto para mim, divorciava e casava de novo. Só que Jesus, ele vem legislando em cima da escola mais tradicional, mostrando que, na verdade, o divórcio foi uma permissão de Deus, por causa do pecado, por causa da maldade humana. E somente autorizado no caso de porneia, relações sexuais ilícitas. Aí o que acontece, os discípulos olharam e falaram, então qual que é a situação? Então é melhor o camarada não casar, porque se ele casar, ele está preso. Aí Jesus vem com essa resposta, né, do versículo 11. Ele, porém, lhes disse, nem todos podem receber essa palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Então o que eu tenho que entender, gente? Tanto o casar como permanecer solteiro é dom de Deus. Existem pessoas, e o exemplo bíblico é riquíssimo nisso, que o chamado deles em Cristo é não casar. Agora, aqueles que foram chamados ao casamento, têm que entender o seguinte, é dom de Deus. Por quê? Porque são dois pecadores vivendo dentro do mesmo lar. Imagina que um pecador já é difícil, imagina dois. Então o que acontece? A grande receita do casamento é a cruz. Como diz o reverendo Hernandes Dias Lopes, antes de casar você tem que abrir bem o olho. Mas depois que casou, você vai ter que fechar o olho por um monte de coisa, senão você não vive bem. Porque você já está dentro do casamento. E ali você embarcou. E você tem que fazer o possível para viver feliz. Eu lembro uma amiga nossa, a Tati, do Evandro, um dia caiu a ficha para ela. Ela chegou e falou, nossa, eu percebi que em vez de ter razão, eu queria ter paz, então estou começando a escolher ter paz. E essa é uma escolha sábia. Se você quiser ter razão todas as horas, você vai ter problema. Entendeu? Então Jesus nos mostra que tanto o celibato como o casamento são dons dados por Deus. E aí ele vai falar um pouco sobre a questão do celibato. Versículo 12 continua. Porque há eunucos que assim nasceram no ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens,
e há eunucos que se castraram a si mesmos, por causa do reino dos céus. Quem pode receber isso, receba-o. Veja o que acontece. Primeiro tipo de eunuco, a pessoa que tem alguma disfunção. Entendeu? Existem pessoas que não são aptas a casar. Por quê? Por causa de um defeito genético, elas não podem consumar o casamento. O que é consumar o casamento? O que marca o casamento? A relação sexual bíblica. Um casamento nunca vai ser casamento sem relação sexual. Então o que acontece? Alguns, infelizmente, por efeito... Aí você vai me perguntar, abrindo um parênteses na palavra. Por que pessoas nascem com defeitos genéticos? A principal resposta, de uma maneira muito rápida, isso exigiria uma palavra maior, mas é o efeito do pecado nas gerações humanas. O pecado tem agido, o salário do pecado é a morte, entendeu? E o nosso corpo e as nossas gerações vão sentir esse efeito. Então é uma coisa natural, nesse caminho de morte, aparecerem disfunções genéticas. Entre elas, a da pessoa que não pode consumar o casamento. Então é desse que Jesus está falando. Só que Jesus coloca uma segunda categoria, aqueles que são castrados pelos homens. Era muito comum naquela época, nos haréns dos reis, os homens serem castrados para cuidar do harém do rei. Então aí no caso isso é uma das razões, havia outras, às vezes por vingança, às vezes por maldade, às vezes para interromper a descendência de uma tribo. Os motivos que levavam os homens a castrar os outros eram inúmeros, a maldade humana não tem limites. Então aí Jesus coloca a segunda categoria, aqueles que foram castrados pelos homens. Para vocês terem uma ideia, na região da Turquia existe a adoração à deusa Cibele. A adoração à deusa Cibele, todos os sacerdotes de Cibele eram castrados. E o que é pior, eles faziam uma autocastração. Então eles iam para o templo, no templo eles entravam em transe, e no auge desse transe eles se mutilavam. E eles chegavam ao absurdo de pegar o órgão sexual mutilado, eles saíam correndo pela cidade sangrando, e aí jogavam o órgão sexual dentro da casa de alguém. Se eles fizessem isso, aquela família se tornava responsável a sustentar aquele sacerdote com roupas, com alimentação. Entendeu? Isso daí é uma coisa que para nós hoje em dia é uma aberração, mas era uma cultura antiga muito comum. Entendeu? Então eram homens que se castravam. Agora imagina o auge do transe demoníaco. Para a pessoa agir contra a sua vida de uma maneira assim, isso é demoníaco. Isso vai contrário a tudo aquilo que Deus nos criou. Quem criou o sexo foi Deus. O sexo é bom para ser usufruído dentro do casamento, com ações de graças. É tão bom e tão nobre que as criancinhas vêm da relação sexual. É tão bom e tão nobre porque ele transforma marido e mulher em uma só carne. Da mesma maneira que da união entre Cristo e a igreja. Isso é uma coisa maravilhosa. O sexo é bom, é para ser usufruído, não é apenas para a procriação, ele também é para prazer. Tanto é que as mulheres, inclusive, elas vêm equipadas com um órgão voltado para o prazer, e isso é de Deus, entendeu? Agora, dentro do padrão santo, chamado casamento, leito sem mácula, um homem, uma mulher. Agora, no caso, infelizmente, por causa da maldade humana, alguns foram privados disso por castração. Mas aparece uma terceira categoria. Aqueles que se fazem eunuco por causa do reino. Aqui você tem que entender o seguinte: não é uma autocastração. Por quê? Porque até os dias de Jesus, quem tinha noção
de reino de Deus era apenas o povo judeu. E dentro do Pentateuco, que são os primeiros 5 livros de Moisés, para vocês terem uma ideia, o castrado não podia entrar na casa do Senhor. Então eu tenho que entender o contexto bíblico, porque eu posso cometer um erro e achar que para servir a Deus alguém vai se autocastrar, que nem no paganismo e na feitiçaria. Não. Por quê? Porque se ele fizesse isso, não podia nem entrar no templo. Não podia nem entrar no tabernáculo. Então, se fazer eunuco aqui, o que mais se aproxima disso no nosso entendimento, o que é? O sacerdote católico. O sacerdote católico, os padres, eles não casam. Se dedicam ao celibato. Agora, eu tenho exemplos na Bíblia, por exemplo, Paulo era viúvo. Por exemplo, a gente não vê João Batista casado. Nós não vemos Jesus casado. Foram escolhas. Lógico, Jesus era Deus, mas ele escolheu não casar. Dentro do plano de Deus. Os desdobramentos disso, um dia na escola de segunda-feira, eu vou explicar por que Jesus até não poderia casar. Entendeu? Porque ele tinha uma semente pura, sem pecado. E a função dele era o sacerdócio espiritual. Então pode acontecer, por exemplo, aqui na igreja, pode chegar algum jovem e falar, olha, eu creio que eu tenho dom de celibato. É interessante a história do reverendo Augusto Nicodemos. O reverendo Augusto Nicodemos foi criado no Evangelho, se desviou com 16, 17 anos, aí com 19 para 20 voltou. E ele falou, não, eu vou me dedicar ao ministério, não vou casar. Aí ele conta que ele tinha convicção que ele ia dedicar ao celibato, até o dia que ele viu a Minca, que é sua esposa. Ali naquele dia, ele viu que ele não tinha o mínimo dom para o celibato. E graças a Deus, entendeu? Agora, aqui entra uma coisa importante. Existe um ensino errado na igreja, que somente um pastor casado pode orientar casais. Entendeu? Isso é errado. Porque senão Jesus não poderia orientar casais, Paulo não poderia orientar casais, João Batista não poderia orientar casais. Um pastor que não é casado, é equipado pela Bíblia. Por quê? Porque ele não vai falar da sua experiência, ele vai falar do que a Bíblia diz. E ele é capaz, sim, de aconselhar casais de maneira eficiente, fazer a coisa andar. Entendeu? Então pode ter, sim, pastor que não se casou. E ele é totalmente equipado para o ministério por todas as coisas. Por quê? Porque a capacitação não está nele, a capacitação está em Deus e na sua palavra. Percebe? O João talvez lembre disso. Que se comentava, como que o cara vai aconselhar para casar se ele nunca casou? Uma visão totalmente distorcida nossa. Então Paulo não poderia. Só que Paulo escreveu toda a teologia de casamento. Então eu preciso tomar muito cuidado com aquilo que eu falo. Amém? Vamos avançar mais um pouquinho. Versículo 13. Trouxeram-lhe então alguns meninos, para que sobre eles pusessem as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os meninos, e não os estorveis para vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, partiu dali. Deixa eu explicar. Vou começar de trás para frente. O que é oração com imposição de mãos? Era quando um rabino, quando um pastor impunha as mãos em sinal de bênção. Entendeu? Então era muito comum naquela cultura você pegar a criança e impor mão. Aquilo é uma cultura milenar. Só que o que aconteceu aqui, na medida que as crianças se aproximavam, devia estar havendo algum tipo de perturbação. Só que na cultura judaica as crianças eram tidas em alta estima, não como nós. Nós temos uma cultura idólatra com os filhos. Nós temos a cultura do meu filho, meu mundo. Isso está errado.
O certo é a maneira do judeu ver a Bíblia, ver as crianças. Com honra, encarando como bênçãos de Deus, encarando como flechas para serem lançados para o alvo. Filhos são bênçãos, são muito bem-vindos no lar, mas filhos têm que entender que para existir filho teve que existir antes casamento. Quando Deus criou Adão e Eva, ele criou 100 filhos. E ele disse que era muito bom. Então os filhos, eles vêm a complementar o casamento. Jamais podem ocupar o lugar do cônjuge. Entendeu? Porém, as crianças naquela cultura sempre foram enxergadas, foram vistas como bênção. E aí Jesus vem com uma frase interessante, ele fala, não, deixe vir a mim, não os estorveis, porque deles é o reino dos céus. O que acontece? Nós não temos uma teologia clara na Bíblia sobre salvação de crianças. Não é uma teologia clara. Mas há uma unanimidade entre os estudiosos que a criança que morre sem conhecer Jesus, ela estando dentro do que a gente chama idade da responsabilidade, ela é salva. Um dos versículos que nós usamos é esse versículo aqui. Se quiser marcar na sua Bíblia, pode marcar, Erasmo. Porque dos tais é o reino dos céus. Então, se te perguntarem, mas é uma fatalidade, né? A morte de uma criança você não tem o que falar. Eu, na verdade, quando eu encontro um pai que perdeu uma criança, o meu único consolo é o seguinte, eu falo, olha, fica firme em Cristo, porque a criança não vai retornar a você. Você vai até a criança. Só que quando você estiver lá com o Senhor, vou fazer uma ilustração, né? Você vai sentir uma batida nas costas, vai ouvir, oi pai, tudo bem? E aí você vai ver aquela criancinha que você entregou de maneira triste, no sepultamento, em corpo glorificado, junto com Jesus. Eu acho que esse é o maior consolo, é o único consolo que resta. Como consolar a ferida da perda de um filho? Não tem. Agora, eu também não posso mentir para a pessoa. Mas eu creio, eu fecho com esses teólogos, que a criança, se ela ainda não tem noção, não tem responsabilidade, ela, se acontecer a fatalidade, a tragédia da morte, ela parte salva. Mas eu gosto de citar alguns exemplos. Por exemplo, pastor Miguel Piper, falecido, da comunidade cristã de Curitiba. Com 5 anos ele teve consciência que ele era pecador. Sinceramente ele entregou sua vida para Jesus e foi salvo. 5 anos. A Luísa, minha filha, entre 5 e 6 anos de idade, ela entendeu o Evangelho, viu que era pecadora e fez um compromisso com Jesus. Eu lembro, com 5 anos, eu lembro que eu cometia pecado, sabia que era pecado, consciente. Eu creio que se eu tivesse morrido com 5 anos, era direto ao inferno. Sem escapatória, porque eu sabia bem o que estava fazendo. Então nós não temos como saber. Agora nós temos essa garantia. Que é uma maravilha, dos tais é o reino dos céus, porque você não sabe. Agora, na medida que os tempos estão avançando, está ficando cada vez mais difícil, porque nós temos dado uma gama de informações às crianças que está corrompendo a inocência delas. Há muito tempo as crianças têm deixado de ser crianças. Então, assim, é uma coisa triste. Porque criança tem que ser criança, e criança tem que ser educada nos caminhos do Senhor. Agora, por exemplo, aqueles que frequentam uma igreja, você sabe que a palavra está sendo plantada, então ele já tem ideia. A mesma coisa que aconteceu com a Luísa com 5 anos, que onde que ela ouviu o Evangelho? Na igreja. Mesma coisa que aconteceu com o pastor Miguel Piper, onde ele ouviu o Evangelho? Na igreja. Por isso que os pais têm obrigação de trazer os filhos para ouvir o Evangelho. Porque você fica em paz. Nós não sabemos o número dos nossos dias. Tragédias acontecem todos os dias.
Todo mundo, para morrer, basta estar vivo. Então, assim, é muito importante nós pregarmos o Evangelho às crianças. Agora, com a segurança que dos tais é o reino dos céus. Só que isso não quer dizer que toda criança vai ser salva. Porque do momento que eu tenho certeza, se eu tivesse morrido depois de 5 anos, era inferno. Sabe a coisa que eu tenho certeza? Uma das coisas que eu agradeço a Deus é não deixar eu ter morrido. Porque era alçapão, direto, blum, fechou. Entendeu? Porque era bem espertinho com 5 anos de idade. Quando pecava, sabia bem o que estava fazendo. Entendeu? Era convicto do pecado. Então era caixão. Não tinha papo. E alguns de vocês aqui, com certeza, ninguém era santo. Se você olhar para trás, vai lembrar. Quando você cometeu o seu primeiro pecado consciente. Sabia? Não, estou errado. Ali você já tinha consciência. Então você vê o tamanho da obra que Deus fez, que graças a Deus nós estamos todo mundo aqui. Glória a Deus por isso. Amém? Vamos avançar mais um pouquinho. Versículo 16. E eis que alguém aproximando-se disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: Por que me chamas de bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Vamos fazer uma pausa aqui. Olha que interessante. As pessoas, quando se aproximavam de Jesus, elas chamavam ele, muitos chamavam ele de Deus. Tratavam Jesus como Deus. Alguns vêm com o tratamento de rabi ou mestre, que quer dizer a mesma coisa. Então esse jovem, quando se aproximou de Jesus, veja, vamos lembrar o cego. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que ele estava falando? Chamando Jesus de Deus. Entendeu? Esse aqui, bom mestre. E olha que interessante o jogo de palavras que Jesus faz. Isso aí eu aprendi antes de ontem com o pastor Antônio Neto. E fechou. Sabe quando... Veja, nós não entendemos muito bem a frase de Jesus. Jesus chega e fala: Por que me chamas de bom? Porque só existe um bom, que é Deus. Mas Jesus não era Deus? Jesus sabia que ele era Deus? Jesus sabia que ele tinha criado todo o universo? Jesus sabia que naquele acerto da Trindade foi definido que ele abriria a mão da forma de ser Deus e ia vir em forma humana? Sabia. Por que ele vem com esse jogo de palavras falando: olha, não existe um bom senão Deus? Concorda que fica no ar? Você fala: mas por que Jesus falou isso? A resposta é simples. Mas glória a Deus pelo ministério dos mestres. Jesus aqui está dando uma chance do jovem se redimir. Ao falar que só existe um bom, que é Deus, o jovem poderia falar: mas tu és Deus. Por isso que eu te chamei de bom. Então é como se Jesus estivesse dando uma segunda chance para o camarada. Só que o camarada não arreda o pé. E aí Jesus, ele entra com a conversa por um lado, que ele fala o seguinte: olha, então segue os mandamentos. Só que olha como eu preciso tomar cuidado com isso. A própria Bíblia me fala que eu não posso ser salvo por seguir os mandamentos. Que eu não posso ser salvo por obras. O seguir os mandamentos acontece depois de eu ser salvo. Antes de eu ser salvo, eu sou inimigo de Deus. Enquanto o Espírito Santo não me dá o novo nascimento, vem morar dentro de mim, isso não é religião, isso é novo nascimento. Eu sou rebelde a Deus. E aí você pergunta, a gente que conhece a Bíblia hoje: mas Jesus, que conversa é essa? De segue os mandamentos. Olha que interessante, olha em que ponto que Jesus vai chegar. Continua a narrativa. Versículo 18. Disse-lhe ele: quais? E Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho,
Honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ponto. Vamos fazer uma pausa aqui. Existem duas tábuas de mandamentos. A primeira tábua falava dos mandamentos em relação a Deus. A segunda tábua fala dos mandamentos em relação ao homem. Jesus cita a segunda tábua. E ele fala para não matar, ele fala para honrar pai e mãe. Lembrando que honrar pai e mãe é financeiramente. Você jamais pode permitir que os seus pais tenham carências financeiras. Você não precisa alimentar luxo de velho mimado. Mas é sua responsabilidade que os seus pais sejam supridos em todo o básico e algum gracejo que você queira fazer, por prazer. Pô, vou dar esse luxo para o meu pai, para minha mãe, vou fazer esse presente para o meu pai, para minha mãe. Não é pecado. Pecado é você mimar a pessoa em coisas erradas. Então honrar pai e mãe não é fazer uma estátua para o pai e para a mãe na frente do jardim. Honrar na Bíblia é financeiramente. Entendeu? E aí Jesus dá o resultado, fala, e amarás o próximo como a ti mesmo. E olha que interessante a narrativa como corre. Porque nós temos que entender o seguinte, só antes de vocês olharem para o texto. Jesus é onisciente. Então ele está conversando com o jovem com uma radiografia de quem é o jovem. Jesus sabia, naquele momento, tudo que o jovem tinha vivido, tudo que o jovem estava pensando e tudo que o jovem ia viver. Inclusive o desfecho da história. Por quê? Porque quem escreveu a história desse jovem? Deus, Jesus. Só que Jesus está querendo nos ensinar. E ensinar ao jovem. Então, pela maneira que ele chega, você já vê que ele chega meio diferente. Chamando de bom mestre. Normalmente a resposta natural aqui era: ama o Senhor teu Deus, sabe a Israel. Só existe um único Deus. Aí na sequência, amarás, Senhor, pois o Senhor teu Deus de todo o teu entendimento. Só que Jesus vai para a segunda tábua. E aí cita ela. E o que acontece? Vamos seguir. Versículo 20. Disse-lhe o jovem: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Olha que interessante, gente. A justiça própria desse jovem é absurda. Esse jovem achava que pelas suas obras ele era capaz de se achegar a Deus, como se ele fosse muito bom. Primeiro ele vem conversando com Jesus meio por cima, bom mestre. Aí Jesus dá uma oportunidade para ele chamar Jesus de Deus, ele não chama. Aí ele vem perguntando: o que eu posso fazer para ser salvo? Que mandamento que eu faço? Aí Jesus fala. Aí ele vem cheio de razão: não, mas isso eu já faço. Só que Jesus quer mostrar para ele que ele não era salvo. E aí Jesus crava o último prego na tábua. E olha o que Jesus fala. 21. Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. E o jovem, ouvindo essas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Ponto. Veja. Essa é a única passagem da Bíblia em que é orientado por um cristão vender todas as propriedades e dar aos pobres. A única, só tem ela. Isso quer dizer o quê? Não é uma doutrina bíblica. Para mim ter uma doutrina bíblica, eu preciso ter duas passagens neotestamentárias claras, abertas, nítidas. Aí eu passo a ter uma doutrina bíblica. Se eu sei que a única citação, e aqui não é uma doutrina bíblica, senão nós teríamos que vender todos os nossos bens, tem que ter uma outra resposta aqui. Qual que é a resposta? Simples. A resposta está no versículo que mostra que o jovem ficou muito triste. Aquele jovem achava que amava o próximo.
Ele realmente, provavelmente, nunca matou. Quer ver? Vamos ver a lista aqui. Ó, do 18. Disse-lhe quais? Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Aí ele mostra a consequência: amarás o teu próximo a ti mesmo. Então aquele jovem provavelmente nunca matou, nunca roubou, nunca deu falso testemunho, honrava seu pai e sua mãe. Só que Jesus mostra que o coração daquele jovem estava no dinheiro. E de maneira nenhuma aquele jovem se permitiu que a sua riqueza servisse o reino dos céus. Então Jesus está mostrando para esse jovem o seguinte: você pensa que você ama o próximo, mas o seu coração não está nisso. Você acha que você é muito bom. Gente, entenda. O caminho da salvação está em você reconhecer que você é um miserável pecador. Se você não entender que o único pecado da sua vida transforma você em inimigo de Deus, não há jeito para você. Porque veja, se através das minhas obras eu pudesse ser salvo, para que Jesus veio morrer no meu lugar? Não precisava vir. Não precisava ser moído pelas nossas transgressões. Não precisava ser o primogênito entre muitos. Então o que acontece? O caminho da salvação é um caminho de humilhação, só que eu só consigo enxergar que eu sou pecador se o Espírito Santo trouxer luz. Porque se você perguntar para as pessoas, é muito comum você perguntar para elas: meu amigo, você precisa ser salvo. E a pessoa vai perguntar: salvo do quê? Eu não mato, eu não roubo, eu não estouro ônibus de criança, eu não vendo cocaína, eu não vendo crack, eu pago meus impostos, eu trabalho, sustento minha família. Em geral, quando eu olho minha vida, mais ou menos o que fala nos 10 mandamentos ali eu faço. Só que isso até um ateu pode fazer. Porque salvação é manifestação do poder de Deus. Quando Deus age na sua vida de uma maneira tal que te expõe, você fala: nossa, estou perdido. Aí dá aquele desespero santo, você fala: nossa, eu preciso de Deus, eu sou pecador, eu sou inimigo de Deus. Nós não conseguimos nos enxergar como inimigos de Deus. E muito do evangelho que é pregado aí fora é um evangelho falso. Veja, Deus te ama, dá uma chance para Jesus. Primeira coisa, Deus odeia o pecador. É o que a Bíblia diz. E quem deu uma chance para você foi Jesus. Porque você estava perdido, Ele interviu na sua vida, Ele providenciou tudo para que você fosse salvo. A glória é dele, é Ele que te aceitou. Só que nós vemos inúmeras pessoas, quando você fala do Evangelho, algumas ficam até ofendidas. Quando você chega e fala: nós somos pecadores. Já teve gente que virou para mim e falou: pô, como você é pecador, você é pastor? Eu falo: olha, se eu não vigiar, eu vou ser o pior dos pecadores. E por eu ser pastor, a minha foto está grandona assim. Então eu sou o que mais tem que vigiar. E quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu vejo que eu sou pecador. E que eu preciso da graça de Deus. Porque, gente, a gente peca diariamente. Nos nossos pensamentos. São inúmeros. Só no campo da mente, a quantidade de pecados que eu cometo num dia é absurda. Eu quero adivinhar o que o outro pensa. Eu quero adivinhar o que o outro pensa. Eu quero saber o que as pessoas vão fazer. Somente Deus pode fazer isso. Então esse jovem aqui confiava demais em si mesmo. Ele se achava muito bom. Irmão, não faça isso. Confie no Senhor, confie no seu poder. Se você tem dúvida da sua salvação, converse com Deus. Chega para Deus e fala: Deus, olha, eu tenho dúvida se eu sou salvo. Porque eu olho para a minha vida e vejo imperfeição. Mas eu confio que Jesus é Deus. Eu sei que Ele morreu pelos meus pecados.
E eu quero ser salvo, eu quero passar a eternidade contigo. Eu não quero passar a eternidade em sofrimento apartado de ti. Essa conversa simples e séria é que é o caminho da salvação. Eu lembro que eu conversava uma vez com um cliente meu, até estava pensando que precisava ligar para ele. Um dia ele virou para mim e falou: Maurício, olha, eu não consigo crer. Eu falei para ele: olha, se eu fosse você, a primeira coisa, eu falava isso para Deus. Pegava você sozinho, você e Deus, nos seus pensamentos, e falava: Deus, eu não consigo crer em ti. Aí eu completei, eu falei: mas eu ouvi o que aquele maluco falou para mim hoje à tarde? E acho que ele tem razão, então eu estou aqui conversando, confessando isso para o Senhor. Eu não consigo crer em ti. Falei: se você fizer isso de todo o coração, pede para Deus se revelar a ti. Que você vai ser salvo, porque é um caminho de humilhação. Todos nós temos que reconhecer que precisamos de Deus para obter a vida eterna. Porque um dia nós vamos morrer. E assim que eu morrer, não tem mais como voltar atrás. E pode acontecer o que aconteceu com esse jovem aqui. Quer ver que interessante? Vou reler o versículo 22. E o jovem, ouvindo essas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo, que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo, que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha, do que entrar um rico no reino dos céus. E os discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo: quem poderá, pois, salvar-se? 26. E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Vamos começar. O que Jesus fala? Que é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Aí eu pergunto: o que Davi ia fazer? O que Salomão ia fazer? O que o apóstolo Paulo, que era cidadão romano de nascimento, família rica, playboy da época, até estudar fora foi? O que José de Arimateia ia fazer? Aquele que pediu o corpo de Jesus. O que Nicodemos, que era um alto senador, iam fazer? O que o dono da Gessi Lever, que se converteu, iria fazer? E muitos que são ricos iam fazer. O que Jesus está dizendo aqui? Veja, existe um conto que falam que existe um lugar em Jerusalém que para os camelos passarem tinham que passar arrastados. Isso não tem comprovação. Esse lugar nunca foi encontrado, nunca foi citado. Então Jesus aqui está dando um exemplo. Como que o camelo vai passar no buraco de uma agulha? O camelo era o maior animal daquela região. Gente, se você vê um camelo, o camelo chega a pesar 600 quilos, 700 quilos. Camelo é o trator. Como que ele vai passar no buraco de uma agulha? Jesus está querendo nos ensinar o princípio. O rico, ele tem a confiança nos seus bens. Quanto mais a pessoa... Veja, não estou falando isso como uma regra, estou falando isso de maneira genérica. Porque eu conheço um monte de rico piedoso, que ama o Senhor. E conheço um monte de pobre arrogante, que é independente do Senhor. Mas os ricos, em geral, eles confiam demais na riqueza. Se eu confio na minha riqueza, para que eu vou querer Deus? Por exemplo, eu estou preparando os estudos para trazer aqui na igreja sobre transhumanismo. Quem já ouviu falar sobre transhumanismo? Alguém já ouviu falar sobre transhumanismo? Gente, transhumanismo, para você ter uma ideia, tem pessoa que está congelada numa câmara de criogenia.
E eles esperam o seguinte, que de alguma forma vai ser feito um corpo, um humanoide, e a memória da pessoa vai passar para lá. Só que o transhumanismo, para vocês terem uma ideia, é muito mais do que isso. É colocar um chip na pessoa, vai conectar ela à inteligência artificial. Existem filósofos transhumanistas. Tanto é que me chamou a atenção uns 2 meses atrás, eu comecei a estudar o assunto, que eu quero até fazer um seminário. Porque para mim isso aí tem a ver com dias do Apocalipse. Entendeu? Mas o que o transhumanismo está ensinando na verdade? Que o meu dinheiro, a minha tecnologia pode me dar a eternidade. E que vai chegar um momento que eu vou ser capaz de transferir tudo que está dentro desse cérebro para algo sintético e viver sem morrer. Mais ou menos é o que o transhumanismo ensina. Entendeu? Falando de uma maneira absurdamente genérica. Então o que acontece? Se a pessoa confiar na riqueza, não tem caminho para ela. Só que o que acontece? Jesus vai mais a fundo. Olha a pergunta dos discípulos. 25. Quem poderá, pois, salvar-se? A pergunta dos discípulos. Ah, boa pergunta. O jovem tinha acabado de falar, isso aí eu sigo tudo. Lembra a frase de Pedro na pesca maravilhosa? Afasta-te de mim que sou pecador. Peraí, veio aquele jovem, cumpriu tudo aquilo, e Jesus falou, olha, é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha. Aí vem a pergunta, que não quer calar. Quem poderá ser salvo? Olha a resposta bíblica. Essa resposta aqui, muitos crentes não leem ela. Olha o que fala, vou reler o 26. Jesus, olhando para eles, disse-lhes, aos homens é isso impossível. Vou ler de novo. Aos homens é isso impossível. Sabe o que Jesus está ensinando aqui? É impossível para você ser salvo. Impossível. Impossível. O único caminho para a salvação é o final do versículo. Mas a Deus tudo é possível. De quem é a glória da salvação? É de Deus. De quem é o poder da salvação? É de Deus. Quem nos deu esse presente? Deus. Qual foi o seu papel? Entrar com o pecado. Qual foi o papel de Deus? Entrar com a salvação. É impossível. Maurício, João, Moisés, Nádia. É impossível ser salvo. Foi Deus. É obra dele. Efésios 2, versículo 8. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de Deus, não é por obras, para que ninguém se glorie. Isso confirma as palavras de Jesus. Eu tenho uma doutrina bíblica, salvação é 100% de Deus. Qual o papel do homem? Entrar com o pecado. Porque até a fé para ser salvo é Deus que dá. Um dia seus olhos abriram. Você nasceu de novo pelo poder do Espírito Santo. E a consequência disso foi crer. Se Deus não tivesse intervido na nossa vida, você nunca ia crer. Nunca. É impossível. A palavra... Senão Jesus é um mentiroso. E se ele é um mentiroso, ele não é Deus. E se ele não é Deus, pode jogar essa Bíblia pela janela que comamos e bebamos que amanhã morreremos. Você quer conversar com uma pessoa incrédula? Pergunta para ela, Jesus para você quem é? Olha, de cada 10, 2 ou 3 vão responder, ele é Deus, mesmo assim não sabendo muito bem. Bom, se ele é Deus, então nós temos que levar a sério aquilo que ele falou. Concorda? Se ele é... Gente, só tem 2 caminhos para me aproximar de Jesus. Ou ele é um megalomaníaco, paranoico, pervertido, que corrompeu toda uma geração e mentiu. Ou ele é o nosso grande e maravilhoso Deus,
que criou todo o universo e que veio para morrer no meu lugar. Não tem outro jeito. Ou você crê que Jesus é Deus, ou ele é um embusteiro, ele é um mentiroso. Porque ele mesmo diz, eu sou Deus. Ou ele falou a verdade, ou ele mentiu. Quando eu coloco as coisas dessa forma, as pessoas, ei, pastor, ô Bíblia, pera lá, tá exagerando, hein? Veja bem. Mas é a verdade, ou ele é Deus, ou ele é um mentiroso. Cabe a você a maneira que você vai se aproximar dele. Porque é impossível crer em Deus. É impossível. A gente se acha muito bom. Nunca roubei, nunca furtei, nunca adulterei. Honrei meu pai e minha mãe. Então agora vai lá, vende tudo e dá aos pobres. Meu coração está no dinheiro. Não posso. Lembrando, gente, em nenhum lugar da Bíblia fala para você vender tudo e dar o dinheiro aos pobres. A Bíblia ensina você a contribuir com liberalidade, de maneira espontânea, alegre, feliz. Só isso. Para suprir as necessidades dos santos. Então é essa a questão que está sendo discutida aqui. É impossível ser salvo pelo seu próprio poder. Duro de ouvir, né? Isso nos reduz a nada, isso nos humilha. Por isso que tem gente que não gosta de ouvir o plano de salvação. Porque nós nos achamos muito bons, nós achamos que nós temos um caráter ótimo. Nós achamos que nós podemos nos justificar diante de Deus. Só que quando a gente olha para trás, a gente vê uma vida cheia de pecado, inclusive após a nossa salvação. Você ainda continua pecando, só que aí é um acidente. É diferente. Amém? Vamos seguir. Versículo 27, caminhando para o fim. Então Pedro, respondendo, disse-lhes: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que receberemos? Olha que interessante, Pedro muda de assunto. Pedro era um microempresário, Pedro tinha barco, Pedro tinha sustento. Pedro abriu mão, não só Pedro, João, André, Tiago, todos eles tinham sustento no Mar da Galileia. Era comum os filhos executarem a tarefa dos pais. Eles abriram mão de tudo para viver como? Da oferta de gente piedosa. Do que Jesus vivia? Da oferta das viúvas, das mulheres. Do que os discípulos viviam? Das mesmas ofertas. Então a pergunta de Pedro é lista. Pedro fala, olha, o chefia, aí eu estou parafraseando, para ficar mais legal. Nós deixamos tudo e fomos seguir, e aí, como é que fica? Aí Jesus responde no 28, e Jesus disse-lhe: em verdade vos digo que vós, que me seguistes, quando na regeneração, que é na ressurreição, o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão os derradeiros, e muitos derradeiros serão os primeiros. Vamos começar primeiro pela questão dos tronos. Existe um galardão para os apóstolos, que vai ser se assentar em tronos juntamente com Jesus, na regeneração. Porém, existe um galardão para os seguidores. Todo aquele que tirar o foco da sua vida pessoal. Veja, gente, eu trabalho, eu pratico esporte, eu faço trilha, eu vivo a vida. Eu pinto casa, eu arrumo carro, mas eu dedico minha vida para Deus. É isso que Jesus está falando. Entendeu? Você vai ter prêmio, você vai ter galardão. 100 vezes mais não é um número matemático, é um exemplo.
Porque tem gente que muda até isso e fala que se você dá R$1, ganha 100. Os pervertidos da fé. Sabe? Pequenas igrejas, grandes negócios. Gente sem vergonha, ladrão do povo. Entendeu? Porque tá cheio de sem vergonha. Entendeu? Até o versículo muda. Tá falando de fazer a obra aqui, de receber prêmio. Entendeu? Gente safada, que devia estar preso por roubar o povo. Entendeu? Então o que acontece? Você vai ter prêmio por seguir a Jesus. Quem é o foco da sua vida? Quem é o primeiro na sua vida? Sem contar as bênçãos aqui já. Você vai ter uma família piedosa, não vai ver seus filhos ficando tudo maluco. Tem gente que perde filho para as drogas, tem gente que perde filho para o sexo, tem gente que perde filho para o homossexualismo, tem gente que perde filho para feitiçaria, tem gente que perde filho para uma vida devassa. O Evangelho dá frutos em vida, mas os principais frutos surgem na eternidade. E olha que interessante, nesse último versículo 30, porém muitos dos primeiros serão os derradeiros e muitos dos derradeiros serão os primeiros. O que acontece? Isso aqui é um dito da época, que está falando daqueles que terminam bem, aqueles que completam a carreira, aqueles que vão até o fim. São aqueles que vão ter o galardão. Uma das marcas, ó, entenda. Para mim ser salvo, eu não preciso ir até o fim. Tem gente que entende, ó, a segurança da salvação está em você ir até o fim. Não é assim que funciona. Porque eu sou salvo, eu vou até o fim. Porque senão, ia chegar lá eu e o ladrão da cruz, vai? É um exemplo legal. No dia do julgamento, da regeneração. Aí batendo papo, pô, mano, você é o ladrão da cruz, legal, e aí, como é que foi? Lá, crucificado com Jesus, ele fala, ó, rapaz, estava sem esperança nenhuma, vi que ia morrer, de repente meus olhos abriu. E eu pedi para Jesus me salvar, ele me salvou. Glória a Deus que me colocou lá e fui salvo. Esse vai ser o papo do ladrão da cruz, não vai? Aí vem o papo do Maurício, dizendo que ele é bom. Ah, cara, você não sabe nada, eu criei Jesus no século XX e ó, eu fui até o fim. Nada além da obrigação de Deus me salvar. É assim que funciona? Não, Maurício vai chegar e falar, realmente esse Deus é o Deus que salva a gente, que mantém a gente no caminho. Olha, rapaz, eu pela vontade de Deus fui salvo. Caminhei a vida cristã, dei canelada, bati a cabeça, pequei, errei. Mas a graça de Deus operou na minha vida e me levou até o fim, me trouxe aqui. E Ele não foi poderoso apenas para me salvar, porque eu estava cego, que nem você, foi a mesma coisa. A diferença é que você estava de frente com a morte, ia morrer. A minha, eu estava numa vida morta, longe de Deus. Mas a mesma graça que me salvou foi a graça que operou num camarada tão imperfeito como eu. E vê como é a graça de Deus. Deus ainda me capacitou para pregar a palavra. Mas não somente isso, Ele me levou até o fim. O poder de Deus operou. E me levou até o fim. E ó, nós estamos aqui para receber nosso galardão. Essa é a verdade bíblica. Ninguém vai poder chegar naquele dia e se gloriar. Chega lá o Gilmar, mas eu criei, eu fui para a igreja. Não quer dizer nada. Você só creu porque foi o poder de Deus que abriu os olhos e você só foi para a igreja porque Deus te levou. Nós temos que nascer de Deus. Nós temos que ser resgatados do império das trevas e sermos trazidos para o reino da sua maravilhosa luz. E aí sim, capacitados pelo poder de Deus, com todos os defeitos que a gente tem, com todos os pecados que a gente carrega aqui, ó, no nosso sangue, capacitados pelo poder de Deus, viver uma vida cristã que vai chegar até o fim.
Porque a Bíblia fala, aquele que começou a boa obra, há de terminá-la até o dia de Cristo Jesus. Quando é o dia de Cristo Jesus? Ou no dia da minha morte, que aí eu vou me encontrar automaticamente com o Senhor, assim que desligar aqui, liga lá, ou no dia do arrebatamento, que também eu vou me encontrar com o Senhor nos ares. E nos dois eu vou poder chegar, dar aquele abraço gostoso para Jesus, falar, Jesus, obrigado. Eu não merecia, eu estava perdido, eu estava cego, mas foi da tua vontade, foi a ação da tua graça que eu estou aqui. O que o Senhor fez não tem como ser pago. E olha, gente, vocês percebem quando a gente fala essas coisas? Dá para mim ficar falando 3 dias aqui, só elogiando Deus. Ia acabar as palavras, mas não ia acabar o sentimento de gratidão. Quando cai a ficha, você fala, olha, eu estava perdido, eu estava em trevas e Deus me salvou. Quando cai essa ficha, quando você tem esse entendimento, você se apega com Deus de uma forma como nunca você imaginou. E aí realmente Deus passa a ser o primeiro da sua vida. Ele passa a ser a razão da tua existência. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado por tua palavra. Eu oro em nome de Jesus te agradecendo. E o meu pedido, Senhor, nessa manhã, eu creio que é o pedido dos meus irmãos, que nós possamos sempre termos um coração humilde, termos um coração agradecido, estarmos nos apegando dia após dia contigo. Senhor, o Senhor sabe das nossas dificuldades, sabe dos nossos pecados, sabe das nossas lutas, das vezes que temos dúvida, das vezes que titubeamos na fé, mas nós sabemos, Senhor, que Tu és o Todo-Poderoso e através do Teu poder nós podemos cumprir a carreira. Senhor, tira de nós todo espírito rebelde, tira de nós toda obstinação, que de maneira simples e humilde nós possamos viver o Evangelho, onde de verdade o Senhor é o primeiro das nossas vidas. Sê conosco, abençoa nossas casas, abençoa os nossos lares, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos?